Olá, pessoas da Magui, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E hoje nós vamos falar finalmente de... Olha pra cima. Superman. Eu não aguento mais olhar pra cima. Depois de ficar preso em 30 minutos de filme, a gente conseguiu estender, né? Viu a versão completa de 2 horas e 9, se não me engano, Por aí. que o filme tem. E a gente viu literalmente há poucas Nossa, horas. depois de eu ver 30 minutos do filme 2 vezes. Né? 3, né, com o filme. E fugir de spoiler, né? Porque já tá por aí, não sei se você sabe, mas as cenas pós-créditos, que não tem grande importância. Gente, olha. É só complemento mesmo e piadinha, James James Gunn. É. Mas elas já vazaram aí. Essa é uma nota de repúdio. O conteúdo do filme também inteiro daqui a pouco tá vazando aí. Mas aqui a gente vai entregar spoiler? Vamos. É um entregar vídeo que eu já vou escrever spoiler, Então, que nem é foi um de vídeo Jurassic com World. spoiler, bem na tua É cara. pra gente macetar aqui, porque eu já vou começar o vídeo falando da minha nota de Vai, repúdio fala. a créditos, a cena pós-crédito. Eu não quero mais isso, entendeu? Essa cena pós-crédito. Quem começou com isso é o papai. Né? Pare. Para a gravação. Gente, juro, pra que eu ficar mais 5 minutos vendo o crédito passando pra ver uma cena inútil? É porque você pode mexer no celular. Você pode conversar com o Não, amiguinho enquanto eu tá quero ir vendo embora ali. porque eu quero ir no Tá banheiro. recolhendo seu lixo. Dá pra fazer Entendeu? muita coisa. Não, Coisa. gente, vamos fazer uma cena Uma cena no meio do Já vamos dar um crédito. spoiler aqui. A Supergirl aparece, né? E ela Bem no poderia, final. ela poderia estar no pós-crédito. Ela poderia ser um pós-crédito, que aí seria um pós-crédito de Muito peso. melhor. Aquela cena ali do meio pro final ali, ela serviria 10 de 10 num Não, pós-crédito. eu juro, quando a gente soube que ia ter cena pós-crédito, eu falei, cara, a Supergirl vai estar em uma cena pelo menos. Mas Sim. não, eles colocam ela ali bem no final. Entendeu? E assim, não é que não fez sentido, porque desde o início ele fala que ele está adotando o cripto. Sim, O cripto não é dele. Então, porque... Que ele tá ali só tomando conta. Então, faz muito sentido, assim, é uma coisa E que aí ficou ela na minha chega pra cabeça. buscar ele. Ela ficou uma coisa na minha cabeça, porque eu falei, ué, mas a Supergirl realmente já deve estar, porque ele tá. Então, tipo, só que aí eu fiquei, será? Entendeu? Nunca foi, ele não chegou a explicar, entendeu? Sim, não. Mas já fazia um sentido pelo simples fato dele estar lá e ele estava na nave dela e o cachorro é dela. Mas assim... E ele se importa tanto com o cachorro e tal, né? tipo, porque é ele da se minha importa com família. qualquer vida, mas ali É o cachorro do planeta dele que foi destruído, então, né? faz sentido. Só que é um cachorro demoníaco. E faz muito mais sentido ele Mas ser da faz Supergirl muito. do que dele. Sim, ele é totalmente a personalidade da Supergirl, uma Supergirl rebelde. A gente tá falando de 90% sobre a Supergirl, E aí esquecendo o filme é sobre... Superman. Mas voltando a falar de Superman, eu acho que o filme, quando a gente viu aquele corte de 30 minutos, na verdade a gente viu praticamente os 30 minutos iniciais eles só mesmo. cortaram a parte do Planet Guard. Planet Guard? Como é que é? Não, a gente viu do Planeta Diário e a gente não viu a cena do Lex Luthor. do Lex Luthor, Que é naquela cúpula lá. Planet não sei o que, Guards não, Wars. Guardiões do Planeta, Guardiões do Planeta. É um exército que o Luthor cria pra Isso deve proteger estar no o quadrinho, mundo mas eu não sei. dos meta-humanos, entendeu? Basicamente isso, mas em especial do Superman, porque ele tem ojeriza do Superman. E ali rola uma inveja. Rola uma Ele inveja. tem um ódio, ele é tipo uma Maria Ele de tem Fátima e outra Totalmente, Raquel. totalmente. Ele não gostaria de mal resolvido, que a terapia talvez ajudasse ele. Mas eu gostei muito desse Lex porque você consegue de fato odiar desde a primeira cena. Sim. O Nicholas Roth, ele abraçou a vilania, ele falou assim, A cara, psicopatia. eu vou ser E a obsessão. psicopata, eu vou ser obsessivo, e ele conseguiu, Ele é entendeu? tão obcecado. Por que você é tão obcecado por mim? Mas ele é. Tipo, o Lex Luthor, ele olha e fala assim, super-homem. Por que ele é o super-homem se ele nem é um homem de verdade? Né, ele é uma E coisa. faz sentido ele ter ódio de uma criatura que não é do Brasil, não. Que não é do planeta, Não tem no entendeu? Brasil, realmente. Não tem. Mas ele veio do Brasil. Mas esse contraste deles é muito bom, porque esse filme do James Gunn, apesar de todo o colorido, de emular muito uma história em quadrinho, até mesmo os cortes, que a gente até conversou, tem uns cortes muito secos que lembram um pouco um tom de série, como Sim. se fosse aquele corte preto de propaganda. Sim. Só que na verdade, é de fato assim, cortou ali porque tá acontecendo naquele mesmo momento uma ação em outro lugar. Isso aí. Tipo, enquanto isso em outro lugar. Eu senti, Só que quando eu vi acho nos 30 que minutos, eu já essa sabia que era assim. edição precisava ser ainda mais gráfica, porque ele de fato ele abraça um universo de quadrinho mesmo. Então eu acho que essas transições de tempo poderiam ser de fato gráficas. Meio que congelar a tela em formato de Mas de eu página. acho que ia ser muita crítica. Aí Não, o então- pessoal ia ser meio, muito idiota. Porque o povo é chato. Sim, o povo é chato, mas eu acho que ia fazer muito mais sentido, porque eu acho que são só 3 momentos que Sim, isso acontece, esse corte seco da tela preta. Mas aquilo me incomoda. Pra Aham. filme, isso me incomoda Sim, sim. muito. A não ser que Porque seja... parece uma série. Porque me remete a uma série. Embora eu tenha sentido que todo filme, em todo momento ali que eu estava vendo um filme. Sim. Mas quando tinha esse corte, me trazia muito essa atmosfera de série. É porque, assim, eu acho que é um roteiro muito... Ele quis passar um roteiro limpo, sabe? De tipo, Eu eu acho que ele vou consegue explicar, nesse eu vou sentido. explicar, É bem linear bem o filme. simples. Sim. Não vou entrar em muitos pormenores, vou fazer o básico que eu já sempre fiz. Vou botar uma equipe, porque é o que pega. A Que eu Gangue acho da assim. Justiça. É o que eu falo assim.
a minha crítica ao filme do James Gunn é exatamente essa questão dele precisar ter uma equipe o tempo todo. E nesse filme, eu sinto que ele usou mais a equipe do que o Superman. Eu Ele acho que usou fica equilibrado, na verdade. as... Porque é aquilo, apesar do Superman ser super, ele não consegue ser onipresente, ele não consegue Não, estar em todos os lugares. E esse filme, eu acho que é isso, pra trazer essa questão da humanidade do Superman e do próprio Clark Kent, eu acho que ele colocou assim, cara, ele vai colocar um Superman meio vulnerável aqui, meio fraco mesmo, porque a gente não tá conhecendo não é uma história de origem. A gente, na verdade, tá entrando em um universo que já existe. sim, Tanto que ele apresenta. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi que ia ter muito personagem. Falei, sim, cara, eu vai preocupo ficar demais. uma grande farofa, igual o Homem-Aranha 3, que eles Sei, tentaram sei. jogar um monte de Aham. personagem ali, ficou aquela bagunça, aquela cagança. Aí eu falei assim, cara, vai ficar meio zoado. Ainda mais com o James Gunn, não sei se vai dar certo. Mas assim, a gente entende que a gente tá entrando naquele universo ali e a gente vai conhecendo. Cada personagem tem sua história. A gente recebe um pouco do background de cada um ali e meio que depois eles vão pegando os seus caminhos. Pra em algum outro momento do filme eles se reunirem de novo pra um arco. Porque o Superman, ele tem a missão dele, mas ainda tem toda aquela questão política dos dois países. E ele, tecnicamente, é um americano que acabou fazendo uma intervenção num conflito global. Então, entre essas questões políticas e de lados e Uhum. de fake news, eles, de fato, eles mostram a máquina de fake news do Os Lex boots de Luthor, robôs, que alerta de spoiler. de macacos. São macacos raivosos, subindo hashtag supercheat, super Olha, merda. assim, tipo, por exemplo, eu acho que o Zack Snyder. Não, a gente vai ter que fazer uma comparação. Não, inevitável, Porque é né? inevitável, porque são dois universos que coexistem aí há pouco tempo. Eu acho que assim, dá pra comparar, mas também não dá. Eu acho que são Supermans completamente São abordagens diferentes. diferentes. São Superman completamente diferentes, são narrativas diferentes, são personagens com personalidades diferentes. É uma escolha que o James Gunn fez Sim, em fazer e contar a história daquele jeito. certo. Eu acho que é um filme do Superman. Pra mim, é um filme que tenta dar um background em você entender o que motiva o Superman a ser quem ele é. E aí ele cria uma disruptiva de tipo assim, dele olhar e falar: Nossa, a minha vida. Eu achava que a minha vida era de um jeito, mas aí eu descubro que os meus pais. Você traz uma crise de identidade ali pra ele. Exato. Você traz um negócio de tipo: Será que. Por que as pessoas estão duvidando da minha índole, sabe? E aí no filme traz a questão da identidade dele de entender, não, eu sou humano porque eu fui criado por humanos. E assim, isso é a coisa que eu mais gosto no Superman. Porque ele prefere ser Clark do que o Superman. Sim, sim. E essa era a minha crítica do filme não conseguir transparecer essa ideia. De tipo, o que torna o Superman ser o Superman? É porque ele vai querer proteger as pessoas e ele foi criado por pessoas que impactaram tanto a vida dele, mostraram o lado bom das coisas, que fizeram o contraste do Lex Luthor é exatamente o contrário. A vida dele sempre foi, ele teve tudo que quer, mas ele não teve amor da família dele. Ele sempre foi tratado como um gênio e, tipo assim, ele não ama Sim. ninguém. Ele não ama nem ele mesmo, assim, sabe? Entendeu? Ele só quer E saber nem de as namoradas, né? nada. Então, tipo, ele é uma pessoa lixosa, entendeu? E aí, nesse filme, ele consegue me convencer no fato dele abraçar a humanidade e falar: Eu sou o Superman porque eu tenho um lado humano e eu prefiro ser humano do que ser um super-homem. Sim. Perfeito. Só que eu acho que tem essa questão de você criar essa dúvida. Não me impactou tanto quanto, por exemplo, The Batman. Uhum. Porque cria essa crise de identidade também. Sim. O vilão cria essa mensagem de tipo, seus pais não eram santos. Olha o que aconteceu Dá com o esse dinheiro deles. gatilho nele ali. E ele vai movido pela vingança. E depois ele percebe que não é isso que o move ele. E aí ele entende qual é o lugar, né, dele naquele mundo. E ele vira um justiceiro, né? Tipo, uma pessoa que quer justiça sobre o dinheiro da família dele que tá sendo usado de jeito injusto. Esse filme, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta dar um propósito para o Superman. Só que eu acho que. Um propósito humano, né? Só que eu acho que é muito, tipo, metade do caminho. Entendeu? Não pareceu pra mim o começo da história. Pareceu já, tipo assim, que eu já conheço ele. Entendeu? Então, mas eu te falei, a sensação que eu tenho é justamente isso. É meio. Ele já existe ali, Sim. a gangue da justiça. Todo mundo existe. Eles estão trabalhando juntos há meio que pouco tempo, tanto que eles nem têm um nome oficial. Não. Eles auto-intitularam por causa do Lanterna, É. por causa do Guy, mas assim, não é um nome ainda oficial deles. Sim. Eu esperava numa segunda cena pós-crédito que oficializasse o nome do Pelo grupo. menos uma sugestão. Ou pelo menos fosse uma sugestão Eu que acho que- ficasse no eu ar. acho que o que James fosse Gunn mudar, entendeu? que tá com medo ainda, assim, sabe? Tipo, Não, ele eu ficou acho com que ele tá medo.
aposta no seguro. Ele tá apostando no seguro. Entendeu? O roteiro não é nada mirabolante, não é tipo um grande mousse. Nossa, que filme incrível. Não, não é. Mas é um bom filme. É um filme de é um apresentação. filme que, pra apresentar um universo que vai se desenrolar pra gente agora, ele cumpre, porque ele faz ali o arroz com feijão direitinho, de apresentar esses personagens, de desenvolver esses personagens ali, e a gente consegue comprar a ideia dos funcionários do Planeta Diário, dessa questão das personagens, Clark Kent e Superman, o próprio Lex Luthor ali, porque ele sem os brinquedinhos, ele é inteligente, a gente sabe disso, Sim. né? E trazer o Lex com essa pegada já, tipo, muito desenvolvida... É tipo a Iron Heart. O que seria de Lex Luthor sem o dinheiro? Não Nada. é nada, não seria nada, porque ele é muito inteligente, mas ele precisa de dinheiro, de recursos O pra que fazer banca a as coisas. maluquice dele é o dinheiro O que dele. banca é isso. E a gente falando de humanidade, eu acho que é muito interessante, porque o filme, meio que, não de forma explícita, mas tá ali na nossa cara, que eles conseguem fazer esse contraponto da humanidade do Lex com a humanidade de um alienígena. Exato. Porque Superman é um alienígena. Ele vende armas, ele cria conflitos entre povos, pessoas morrem porque ele quer matar o Superman. E pra se beneficiar E ele também, prende né? pessoas. Ele prende pessoas. Qual é o nome daquele lugar que ele Ex-namoradas cria no universo é um compacto? universo de pocket, Um universo um de compacto. bolso. Ele abre Ele criou um novo o universo. universo dentro de um pequenininho, buraco negro. É. Então, assim, e aí Isso tem em muitos quadrinhos. ele aprisiona todo mundo ali. Tipo, desde uma Ele fala, ex-namorada. ele fala assim, você é meu hater? Você vai vai pra lá. O Léo Dias moraria lá facilmente. Léo Dias e tudo que o pessoal do Fofocalizei. Gente, o A pessoal assim- Cariúcha ia parar lá, Gente. coitada. Qualquer um que zoasse o Lex Luthor ia pra aquele lugar. E o filme deixa claro, se você for inteligente, se você tiver recurso, você não precisa ter força, só precisa ser inteligente e usar a inteligência, entendeu? Porque o Superman, ele é super forte, mas se ele não for inteligente, ele não soubesse ter estratégia, ele não derrota vilão nenhum. E aí o Lex quer jogar isso meio na cara dele, e aí o Superman, não, peraí, mas eu sou inteligente também, olha aqui, ó. Uma coisa, E ele entrega uma estratégia coisa também que- pra derrotar o Ultraman. Uma coisa que eu gostei muito é que ele consegue convencer pessoas de que o que ele tá fazendo é certo. Sim. Entendeu? Então eu acho e aí ele consegue modificar geneticamente pessoas pra virarem super vilões. E isso é muito Lex Luthor, entendeu? É, porque ele corrompe as Ele pessoas. usa o dinheiro dele pra tudo. E ele corrompe as pessoas. Cara, esse Lex, toda a cena dele me dava muita raiva. Cara, esse cara tem que pagar por isso no final do filme. Ele é tipo o Ele cara tem que do ser Campari. preso. Quem sabe que não vai morrer? Porque se o Superman existe, o Lex precisa existir também. Sim. Eu quero ver o Lex naquela armadura, Sim. lutando com ele. Eu quero ver essas coisas. Ele tem inveja, Ele queria ser Ele é o Superman. obcecado, ele é obcecado Tanto pelo que Superman. o outro fala assim, por que tu tá me enchendo meu saco? Aí ele, eu não ligo pra você. Ele, será mesmo? Não é mesmo? Hum, O romance com a Lois, eu gostei. Eu acho que eles têm química, sim, na tela ali. eu acho, mas Não foi tão não é explorado 100%. como eu achei que seria explorado. Exatamente. Eles têm algumas cenas pontuais. Eu acho que toda a cena deles é importante. Seja um momento fofo, seja um momento de conflito de ideias ali, porque ela é provocativa, Sim. ela é questionadora, Não, porque ela é jornalista. a Lois eu gosto. Só que eu acho que o E ele em nenhum Superman momento dele... salvou ela. Ela não caiu de prédio em momento não. nenhum. Ela Ele não foi teve que até voar. pilotou Ela pilotou até disco voador. Entendeu? Uma nave. Ficou com um cachorro. Pilotou com um cachorro ainda. Exatamente. Mas eu acho que o ponto principal é que, tipo assim, é o começo do relacionamento deles. Só que faltou... Exato. Sabe aquele olhar açucarado do Clark? Uhum. Faltou isso. Dele ser cadelinha labrador de Lois. É porque ele não teve muito tempo, né? Coitado. Quando ele Mas se ele- declara, gente, ele vai Mas preso. é porque, tipo assim, E aí ele pra sofre. mim, o Clark, a única pessoa que pode fazer qualquer coisa que ele vai aceitar é a Lois. Uhum. Entendeu? Ela quebra ele. Tipo assim, tanto que, tipo assim, pra mim, a Lois é crucial pra humanidade dele, entendeu? Sim, sim. Só que Mas nesse filme- filme a gente viu que ela é parte importante, mas ela não é crucial. Mas eu acho que é por isso, porque eles estão ali no início de relacionamento. Mesmo assim. Ela nem queria estar, ela tá ali só pelo sexo, embora a gente não, não veja o então, sexo. mas ela tá ali então, só pela parte a boa da Lois coisa. eu não critico. Eu acho que só o Superman faltou aquela coisa de tipo assim, meu Deus, você pode me bater, você pode me xingar, Então, você mas pode eu querer acho que- acabar com a minha vida, que eu vou te amar pra sempre. Mas eu acho que num próximo filme, a gente já vai ver ele mais cadelinha. Porque, consequentemente, quando o assunto é Tanto Lois, que ainda ele é falaram bobo. assim, que você vai fazer um harém de mulheres. Eu assim, amado. O homem Não, mais fiel a que nós fake temos. news do harém do Superman É a coisa mais absurda. é a coisa mais absurda no filme e todo mundo compra. Porque pra eles mostrarem mais uma vez, cara, quem tiver o recurso certo, a ferramenta certa, uma mentira que você joga na internet, ela vai virar verdade, as pessoas vão acreditar e vão comprar aquilo. Então, assim, o Lex, ele é de um nível absurdo, que Ele é baixo. baixíssimo, ele é subterrâneo. Ele é subterrâneo, ele tá Ele é- abaixo do pré-sal.
tem a terra, tem o pré-sal, tem 10 metros de bosta Mas e ele o tá lá pior foi que embaixo. os pais falam isso na mensagem, né? Não, então, aí tem a questão da mensagem. Quando o Superman ele é enviado pra Terra, bebezinho, ele vem com uma mensagem. Só que essa mensagem, né, porque ele sofre no percurso até chegar aqui, e essa mensagem é danificada, assim como a nave dele é danificada. Só que ele ouve só metade da mensagem. E ele entende, os robôs que ajudam ele ali também, né, na fortaleza, eles entendem, eles interpretam que pode ser a continuação daquela mensagem, Aham. porque o áudio tá prejudicado ali, Sim, né, tá sim. danificado. Só que a engenheira que é ali o braço direito, de certa forma, do Lex, ela consegue restaurar essa mensagem. Uma parte, Uma né? Ainda parte, tá né? meio E esquisito. lança na internet. Eu ainda entendo aquela mensagem muito como fake, mas meio que no filme parece que de fato é verdade. Não, eu acho. Aquela segunda É parte. igual, tipo assim. É Porque igual. na primeira parte da mensagem, os pais falam que ele tem que ser bom e ajudar as pessoas. Na Aham, segunda parte da mensagem, que ele nunca ouviu, aham. os pais dão uma informação meio que invencível. Tu nunca viu Invencível, Não. né? Do Prime Video. Aham. Que ele, na verdade, está sendo enviado pra Terra para governar a Terra e matar todo mundo que tiver contra ele. Então ele entra nessa cápsula, nessa espiral de dúvida e crise existencial por isso. É porque Porque ele, falta uma cara, parte da a minha informação. vida foi uma mentira. Porque na verdade não tá falando dele. Não tá falando dele. Entendeu? Tá falando, na verdade, de outro Sim, kryptoniano. sim. Entendeu? Só que aí ele ali não sabe. Então ele Exato. entra nessa neura ali. E quando o Lex joga essa mensagem pro mundo, da mesma forma que o mundo tava abraçando o Superman, passa em 2 segundos a odiar o Superman. Aham. Mas ao mesmo tempo também, quando o circo tá pegando fogo, eles vão gritar pra quem? Pro Superman. Aham. A guerra voltou Quando a a água explodir bate na lá. bunda. Quando a guerra volta a explodir, começa a aparecer um monte de bicho ali em Metrópolis, eles, cara, a gente tem que apelar pro Superman. E a gangue, porque também a gangue, eles são patrocinados pela empresa, mas eles ficam meio que muito Eles soltos não sabem o ali. propósito deles Eles também. não têm propósito. Uhum. Eles sabem que eles precisam ajudar as pessoas ali, mas é isso. Falta coordenação, falta uma liderança. Então, Falta um Batman ali pra dar uma liderança pra eles, entendeu? Pra fazer uma linha sei não, hein? Eu estratégica e acho que na tal. verdade esse filme falou, olha, o Superman ele é a esperança. E ele deu uma esperança de que eles tinham, depende de nós o futuro, entendeu? Eu pensei que você ia cantar a música. Mas parece, é como se fosse Não, mas isso. mas a maior mensagem desse filme, eu acho que é de fato o símbolo da esperança mesmo. Sim, Porque mas não só de esperança. Eu acho que é tipo assim, meio que as atitudes dele criam uma onda de gentileza sim. e de bondade. Sim. Então, Você joga uma pedrinha aqui, isso. aquela onda, o É efeito o de impacto onda. que ele tem sobre as outras pessoas, que é o que eu gosto do Superman. Só que eu ainda acho que ele tem que comer muito arroz e feijão. Nos próximos filmes, talvez eu goste mais dele. Ele não me Porque eu acho que ele vai convence. ser mais desenvolvido. Todo o resto me Tudo vai convence, ser mais gente. O desenvolvido. universo me convence, é um negócio que é Peacemaker, ok. Não. Ah, e temos a participação breve do Peacemaker ali, que eu acho que todo mundo tava esperando por isso não, já. é verdade. Só que eu acho assim, falta uma Amanda Waller. Pra mim faltou. Não, a Amanda, mas é porque não sei se ela volta, Volta. né? A Ela vai ter Viola até uma volta. série, uma animação. Não, a animação, eu sei, mas a Viola volta Deve mesmo? voltar, sim. Porque ela encontrando com esse Lex, eu acho que vai Nossa, ser exatamente, brutal. seria icônico. Eu acho que falta isso, assim, tipo, ele tá fazendo o básico, não quer dar muitos spoilers, ele quer, Uhum. tipo, meio que ir desenvolvendo aos poucos pra Sim. não ficar também, tipo, a Marvel É saturada. porque esse filme não foi uma grande salada, né? Ele apresentou muitos personagens chaves, Poucos, né? na Ali, né? verdade, assim. Eu Não, achei que ia a ser gente pior. tem. Não, sim, mas assim, eles trouxeram ali 4 grandes personagens que a gente sabe que vai continuar com a gente aqui nesse universo. Uhum. Ele apresentou. Sim. E aí agora a gente quer saber, eu pelo menos fiquei com essa sensação, cara, é agora, o que vai vir depois É, disso mas aqui é isso que ele quis. pra cada personagem? E eu acho que ele foi bem sucedido nesse É. sentido. É uma história linear, não é um texto riquíssimo, não. Tem uns diálogos bem pontuais ali, com mensagens bem importantes. Alguns ali são até meio expositivos demais, mas a gente releva. Mas eu acho que pra início de um novo universo, eu acho que ele funciona. É positivo, só que... É um bom primeiro a capítulo, minha, entendeu? A minha maior crítica é que eu não consigo comprar esse Superman. Eu acho que ele é imaturo. Você A pessoa precisa fala ver assim, mais. ah, mas ele é humano por ser imaturo. Só que eu falo, gente, ele é o ser mais poderoso no universo. Eu acho que desde quando ele descobre que ele tem os poderes, ele é melancólico de tipo, não, tem que ser correto, tem que ser perfeito, tem que ser coisa. E nesse, por mais que ele tenha esse senso, ele não... As ações dele não tem isso. Ah, não, mas é pra parecer diferente da Lois, que pensa 2 vezes. Uhum. Eu acho que o Superman, ele tem que pensar 10.000 vezes antes de fazer. Pelas consequências dos atos deles. E esse não. Então, mas esse não tem ainda esse pensamento. Mas ainda assim, Eu ele é acho muito que poderoso. Eu sei, então, mas ele é poderoso, mas ele ainda não tem, de fato, noção do poder Maturidade, faltou maturidade. Ele fica bolado com o super cheat. dele. Com uma hashtag. Exato. Ele fica entendeu? bolado com Essa é a trolls minha de maior internet. crítica. Porque eu acho assim, que se você quer criar uma dualidade entre o Clark e o Superman, Sim. o Superman, ele teria que ser mais... Uhum. Assim, quando ele tá dando na entrevista e que ele surta, ele é o Superman. Sim. Aí ele vai, não, porque tá mostrando o lado Clark dele. Entendo. Só que eu acho que não cabe
pra essa pessoa que tem. Tipo, porque, por exemplo, isso cabe com qualquer outro personagem do universo da DC. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa que você chegar pro Batman e você fazer o Batman surtar por uma coisa assim, meio simples, sabe? Uhum. Eu acho que ele só não tem maturidade. Não, eu te entendi, Entendeu? mas se você for pensar na abertura do filme, que existe ali, não é uma narração, mas é um texto em tela, né? É pra Que situar tá a gente começando agora? do que tá acontecendo. Ele é Superman há 3 anos, entendeu? sim. Tecnicamente, 3 anos não é nada, é pouco tempo. Sim. E ele ali, ele é jovem Sim. ainda. Então, junta a juventude de vida, né? De pessoa. E a gente tá falando ali sobre humanidade. E junta também vou dizer um amadorismo, mas ele é tipo como um jovem aprendiz ainda. Sim. Ele tá aprendendo não só a ser uma pessoa, a ser um cidadão, como a ser um herói. Ele ainda não tem a noção, tanto que quando ele enfrenta o Ultraman, e o Ultraman é uma cópia dele. A gente tá falando de Não, spoiler, sim, né? O Ultraman é um clone do Superman. Então, quando ele vê que aquele Superman, aquela outra versão dele, tecnicamente tá muito mais forte, é por isso, porque ele tem mais técnica, ele tem mais Ele aprofundamento. tá sendo usado pelo Lex Luthor, Ele tá que é mais sendo inteligente. exatamente, porque tem recurso e Sim. tal. E ali ele começa a enxergar o potencial dele. Ele sabe que ele é super, ele sabe que ele tem vários poderes, mas eu acho que ele ainda não tem a dimensão do potencial dele. Quando Mas ele você enfrenta o entende que Ultraman, mas você... ele vê, nossa, esse é o meu potencial, é aqui que eu posso alcançar. Não, mas você entende Porque que, ao tipo longo do assim... filme você sente também que ele vai ficando mais firme na questão das habilidades também. Não, Ele vai melhorando mas um pouco na questão no não é decorrer na do filme. habilidade. A questão é no medo de fazer merda. Sim, isso Ainda vem da mais como ele tá... isso vem da Ainda mais quando ele maturidade. tá sendo visto como um vilão. Sim, sim. Entende? Mas você entende também que agora, que ainda mais com o confronto ali da Luz com ele e tal, a partir de agora, de todos esses eventos que ele teve, ele agora vai aprender a ser mais cauteloso, a de fato analisar um cenário, porque ele acha assim, eu vi uma situação errada. Eu não tô representando meu país. Sim. Eu sou americano, mas eu não tô representando meu país. Eu tô indo lá e eu tô fazendo isso porque eu quero. São os meus interesses, porque eu Sim. quero que todo mundo viva em paz. Mas não. A partir do momento que você é um cidadão americano e você entra num território sem autorização, sem passaporte, sem nada, você tá invadindo, você tá entrando ali de forma ilegal. Então é toda uma questão É porque, na verdade, legal e como ele é dos política. Estados Unidos, ele tá representando indiretamente aquele país. E ele meio que carrega, tirando o amarelo, ele meio que carrega as cores da bandeira também, entendeu? Então, assim, Ele fala que não é, mas é. existe muita simbologia. Então, ele não tem Mas é esse porque... pensamento mas entende, agora. Mas entende. Por isso, por ele ser jovem Não, ainda, mas eu você acho que entende num que- próximo filme ele vai estar mais maduro nesse sentido. Mas ele não deve nada pra ninguém, porque ele não é do Não, Brasil. sim, do Brasil. Ele não Ele é. não é do Brasil, Ele galera. Também não é do Brasil. Não é mesmo. Ele não é do planeta Terra, entendeu? Então, tipo, ele não tem essa dívida. Tanto que eu vou chegar a entrar em falar em The Flash, que aparece a Supergirl. Sim. E a Supergirl fica se questionando: por que eu vou salvar a humanidade se eu Eu não acabei devo de nada acordar? pra eles. Por quê? Sim. O que eu fiz? Por quê? Meu planeta foi destruído, entendeu? Eu tô aqui Sim. de nada, entendeu? Então, tipo, o fato que me faz é, tipo assim, ele já tem motivo pra se indagar há muito tempo. Ele é meio lerdinho nesse filme. Porque Sim. ele já teve 30 anos pra entender o lugar dele no planeta, entendeu? Aí só com 30 Você anos... entende, eu que é o advogado do diabo, você entende que cada um tem o seu momento. Não. Nem, o meu momento não é o seu momento, não é o momento do 30 Clark, anos, 30 não é o momento do anos, Superman. Não é, desculpa, entendeu? Mas Se eu eu acho- tivesse 20 anos, eu entenderia. Mas eu acho que é isso. Ele ainda tá ali no início da jornada e da carreira dele como herói, então ele não tem noção das coisas. Mas ele tem poder. Não, eu sei que ele tem poder, mas ter poder é uma coisa, ter noção das coisas, percepção e maturidade é outra. Eu acho que a Lois, ela entra ali justamente como bússola moral dele. Tipo, cara, você é poderoso, você pode fazer o bem sim, só que você tem que pensar que você está dentro de um contexto político e global, e você não Ele é representa só E você. ele não consegue ter esse raciocínio. Sim, Não sim. dá, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. São os baby steps. Eu entendo, Ele tá eu ali entendo. engatinhando e tal. Mas eu passo a mão na cabeça dele? Não passo. Mas aí aquilo, foi a abordagem que o Gunn deu. Ele poderia ter colocado ele um tomzinho um pouco mais maduro. Não quis colocar. E eu acho que isso é proposital, que é pra gente justamente ver, olha, esse Superman, ele é colorido, ele é meio bobo, ele é apaixonado pela namorada dele ali, ele tá aprendendo a ser uma pessoa ainda, ele tá aprendendo a ser um herói, mas ele tá aberto a melhorar e se tornar uma pessoa melhor e um super-herói melhor. Mas não, eu acho que é isso, que é pra ele quer mostrar, a gente não é uma história de origem. Não. Ele quer mostrar a evolução do personagem. sei. A gente tá encontrando ele assim. Quando a gente encontrar esse Superman de novo, a gente vai sentir, eu acho que notavelmente, que ele tá mais maduro, que ele tá mais consciente das coisas, que ele tá mais esperto.
Pelo menos é assim que eu espero encontrar ele de volta. E eu acho que no final, porque o Clark, o Superman, sempre que ele sofre um grande atentado e ele precisa pra Fortaleza pra se recompor, ele sempre vê a mensagem dos pais. E eu acho muito genial que no final a mensagem que ele assiste dos pais não são dos kryptonianos, são dos pais terrenos Claro, ali. que é o que motiva. É isso que eu falo. Que Quando, é a quando vida a gente dele, de viu fato. ele chegando os primeiros 30 minutos, quando eu falei, eu não fui convencida, é porque, pra mim, de verdade, o que motiva o Clark e o Superman são o fato da mãe e do pai dele. Sim. É o amor incondicional que ele tem por aqueles dois humanos que criaram ele, que botaram ele naquele mundo, entenderam como é que funciona, fizeram ele se apaixonar por aquele lugar e querer proteger de que não aconteça o que aconteceu no país dele, Sim. no planeta dele. País, eu tô com toda hora na cabeça. O que não aconteceu no planeta dele. Ele não quer que o planeta Terra seja sacrificado ou Igual a acabe. Krypton foi. Então, Sim, esse final é um final que me deixa satisfeita. sim. Só que com 30 anos eu não consigo entender que ele ainda tá ali Ela naquele tá lugar. julgando Tô mesmo julgando, o boyzinho entendeu? Eu de tenho 30 31 anos e eu olho e falo, pô, gente, vamos melhorar isso. Imagina Mas eu chegar conheço um uma Bruce... galera de 30 que tá pior Imagina, do que ele. imagina chegar um Bruce ali e acabar com a banda teca dele, entendeu? Tipo, o Lex Luthor fica tipo, meu irmão, vamos resolver esse problema. Mas até o confronto ali final ali de palavras do Lex com o Superman, ele já apresenta que ele já subiu um degrauzinho, pelo Claro, menos. ele entendeu. Porque ele já entendeu a mensagem Sim. ali. Ele passou por umas brabeiras Só que é ao uma longo do escolha do filme. James Gunn, entendeu? Então É eu posso escolha. questionar. Não, a entendeu? gente pode questionar as escolhas de qualquer diretor. Não acho que, tipo, é a pior coisa já feita. Não acho, só acho que não é a melhor coisa já feita. E ponto. Não acho que o filme é ruim. Não acho é pior que ele que Thor, estraga. Amor e Trovão. Ele não estraga o que é o super-homem. Ele não estraga a mensagem do que é o super-homem Não. e tal. Só que eu acho que, tipo assim, perde um pouco dessa dualidade do Clark e do Superman. Sim, Pra sim. mim, eu não consigo ver diferença Não, nesse. pode ser. Eu não consigo ver Clark e Superman. E que eu sempre gosto de ter, tipo, tem Clark e Superman, mas esse é tipo. É o Clark. Ah, é a mesma pessoa. Foda-se. Mas entendeu? Entendi seu ponto de vista, mas acho meio burro, mentira. Não, entendi seu ponto de vista, mas eu acho que é isso. É porque você recebeu isso e você já meio que confronta, meio Lois, né? Então, eu sou meio louco. E aí eu recebo isso e eu acolho, tipo, você julga. Eu julgo. falo, Eu recebi e 30 eu anos não na julguei, cara. eu acolhi, porque eu entendo que essa abordagem faz parte de um plano maior. Que é pra gente ter a construção. Porque também ninguém ia aguentar outro filme de história de origem. Não precisava. Não. Não precisava. Mas como eu te falei, Mas eu falo, eu mostrar não ele gosto ali do no Batman. início de carreira é legal. Eu não gosto do Batman. Eu acho o Batman um personagem chato e idiota. E pode me julgar que eu não ligo. Mas eu amei The Batman. E não é porque é o Robert Pattinson. É porque É assim, o Matt galera. Reeves, ele Só deu um por causa do propósito Robertzinho. muito... Ele deu uma explicação que fez você olhar e falar, pô, ele não tá tipo, ai, vou ter que vingar minha mãe traumatizado. Porque terapia, né, gente? A gente podia chegar Não, e ele fazer ainda uma é terapia. traumatizado ali e Ele tal. é, Ele é mas- melancólico. Mas ele tem uma motivação que não é trauma. Que é trauma também. Sim. Mas ele entende que é muito maior do que o trauma dele, entendeu? E é isso que faz ele chegar e falar, não, agora eu tenho que realmente proteger essa cidade. É esse o ponto que é a virada de chave que tem no filme, que ele entende que, tipo, ele não é só um kryptoniano, ele é um humano e ele pertence àquele lugar e ele vai proteger aquilo. Então a virada de chave dele de, tipo, podem me odiar, podem me julgar, mas eu vou continuar sendo o que eu sou e vou continuar salvando quem tiver que salvar, porque isso é o que eu sou. Só que não impacta tanto. Esse é o ponto. Não me traz o impacto porque eu acho que falta esse... Tem um crescimento, mas é um crescimento muito pequeno. Sim, Uma sim. virada de Não, chave mas pequena. uma coisa que eu te falei, não é Entendeu? nada tão absurdo. Então, eu queria Existe uma evolução coisa ali. maior. Ao término da jornada do herói, existe uma evolução. Não Tipo, é sabe o que tão faltou? significativa. Faltou ele só confronta o Lex Luthor e, tipo assim, meio que vilão da semana. Uhum. Entendeu? Parece uma série realmente. É, porque de fato o filme, ele lembra muito a atmosfera de Liga da Justiça Sem Limite. Parece que de fato é um episódio de 2 horas. E eles tratam as brigas com os vilões como se fosse algo normal que tá acontecendo ali. E o James Porque Gunn, ele eles fala, já estão nessa. que ele fala assim, Eles o meu estão filme- acostumados o meu filme com. é um e se meta-humanos e super vilões existissem na Terra. Uhum. Perfeito. Mas eu acho que, tipo assim, ele vai ter que fazer mais série, vai ter mais coisa, vai ter que ter mais coisa, assim. Não, mas tem. Vem aí, vem Peacemaker, vem a série dos Mas Lanternas. esse bem que a gente... Vem o filme da Supergirl. Tem muita coisa vindo aí. Esse então. novo universo, ele vai ser bem grande. Mas eu espero que no próximo... Eu só espero que seja mais, tipo, seja bem costurado Sabe, já esse viu universo. Vikings? Sim, sim. Então, na primeira temporada da filha do Ragnar,
primeiro filho do Ragnar, que eu esqueci o nome. Não vou lembrar. Eu vi essa O série há carinha muito que fez tempo. Jogos Vorazes. Sim, sim. Eu só lembro dos outros. Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome. Cara, o nome na verdade tá na ponta da língua, Tá, mas não tá. vem de jeito nenhum. Mas nada que um Google. Que Ragnar. personagem. É, Bjorn. Bjorn. É. O Bjorn, na primeira temporada, ele é um merda. Tipo, ele é meio Sim, idiota. sim. Aí ele estudou, Ele fez vai uma aula, sendo ele faz. Não, construído, pô. tem melhora na atuação, entendeu? Não, Então eu óbvio acho também. que talvez. O meu problema nem seja só o roteiro. Talvez o David estivesse muito cru ainda. Talvez ele, como se acostumasse. Entendi. Ele se acostumou agora que ele é o Superman. Uhum. Ele. No Cara, próximo. mas eu acho que isso é inevitável. Tudo bem que o Henrique Cavill, ele, pelo porte dele Sim, também sim. ali, também o Henrique Cavill não é um super ator, não. Não. Tá? Não, é nunca foi. um ator de Oscar. Mas ele entrega o que ele promete ali. Ele não O que foi promete, escrito. ele não É isso promete que eu muita falo. coisa, ele entrega. Então, é isso. Mas a gente também entende que existe um amadurecimento, não só de personagem, como do ator, de um filme para outro. Sim. E aí a gente vai ver com Então, ele também. eu acho que. Não dá pra gente também querer que ele venha totalmente Não, pronto. então, O eu Robert acho que Pattinson ele- também tava super pronto como Batman, não. Mas No próximo Mas filme, o roteiro ele vai permitiu estar com mais que- confortável no entendeu? personagem também. o roteiro permitiu. Eu acho que tanto o roteiro quanto Sim. o ator, eles estavam meio crus. Uhum. Não que seja ruim, gente. É tipo, é nisso. Ele tava ali a julgamento. Então eles foram pelo básico, que não vai fazer errado. Vai ter gente que vai amar esse filme. Vai ser um Não, melhor eu filme. acho que vão. Não, vai ter gente que vai ser cadelinha desse filme. É, sim. Mas é isso, Porque não é é um cadelinha de filme James Gunn também. extraordinário. Mas é um bom filme, um bom início de universo ali que tá se apresentando é pra gente, divertido. entendeu? Ele diverte, entrega humor, entrega boas cenas de luta, entrega um CGI ali bom dentro do esperado. Eu gosto de algumas cenas de voo, não gosto de todas as cenas de voo Não. dele. Eu acho que. Mas eu a acho- maioria das cenas de voos ali, a técnica tá bem certinha. Eu acho que às vezes ele exagera muito no colorido, assim. Ele realmente. É, por causa do Gun, ele- né? O Gun ele é viciado em o Gun é colorir muito as coisas. carnavalesco. A Ele cena lá quer a do magenta. negócio do Protons e da Rio, que tem cor, e o bebê verde, abacate. O bebê Shrek. Precisava daquilo? Acho que não. Era pra trazer a humanidade do personagem ali. Não, eu tô falando não da cena, eu tô falando do Ah, carnavalesco. daquele carnavalesco? Não Não precisava. precisava, era o que o Mas James é Gunn queria o- fazer um é. negócio meio doido. Ele Sim, falou, gente, sim. eu gosto de uma coisa maluca, gosto de uma coisa meio doida, e foi. Ele é meio carnavalesco. Ele é meio doidinho, entendeu? Mas no geral é isso. Apesar dos seus É positivo, pesares. é apesar dos seus positivo. Mas eu ainda continuo gostando de outros Supermans. Claro, acho que esse ainda pra mim é só um cara de 30 anos. pesares. Eu sou um cara de 30 anos Ai, imaturo. gente, olha. Enfim, eu sou muito Lois Lane nesse. Tô julgando sim e espero que num próximo filme ele chegue igual. É tipo Homem-Aranha. Uhum. Eu não gosto do Tom Holland no primeiro filme, não. Então é meio Ele também isso. tá cruzinho Ele tá também. super ali. cru. E, na verdade, eles mudaram muito a história. Sim. Tanto que tiveram que recuperar aí nesse último. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou ter que aceitar que esse Superman é um Superman diferente, é um Superman imaturo, é um Superman criança. Que tá entendendo ainda o seu lugar no mundo. É isso. Concordo? Não. Mas eu vou ter que aceitar. Esse é o negócio. Aceita Mas que dá comenta menos. aí, você também vai aceitar o Superman meio bobão, meio falho, meio imperfeito, que tá tentando ali achar seu lugar no mundo? Sendo que eles soltam lá um laser, ele tem um sopro gelado, ele tem uma super força. Ele pode, tipo assim, pegar um monstro assim. Ele é só o super-herói mais forte do É só planeta. do universo, Ele é nem mais do planeta, universo. entendeu? Eu só acho isso. Mas eu tô mais ansiosa pra Supergirl, porque eu acho que eles vão conseguir fazer. Eu acho que a participação nesse filme, essa participação dela nesse filme foi muito boa, Foi. porque já deu o tom da personagem. Deu. Mostra o traje sem mostrar muito, Isso. mostra a personalidade dela, mostra a interação dela ali com o Krypto e já deixa, tipo, uma porta muito aberta ali pra uma aventura dela. Sim. A Posso introdução falar? foi boa, Eu acho foi que a boa. gente vai ter que dar um corte aqui. Próximo vídeo. Vamos já começar aqui. Polêmica. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre nossas expectativas sobre Supergirl. Porque eu acho que isso aqui já rende um vídeo muito grande. Não tanto, mas eu acho que rende um vídeo grande porque a gente já teve uma adaptação de Supergirl na série que eu já assisti. Sim. Eu não consegui finalizar a série de Supergirl. É ruim demais, mas a É gente muito perdoa ruim. porque, né? A atriz era até boa, eu gostava Não, mas dela. a CW, Ninguém, sacanagem. a CW estava com probleminhas, entendeu? Tava quase sendo Então, vendida. quando a CW não Ela teve ficou problemas, grávida, né? aí ela não pôde, aí teve pandemia, um monte de coisa que aconteceu Sim. aí. Mas assim, eu acho que a Supergirl, ela é um personagem muito legal de você trabalhar e principalmente você levar ela pro cinema, porque você já tá saturado do Superman. E esse Superman, a gente já entendeu É, que ele tá no começo da a história. gente já teve mais adaptações Sim. de Superman do que da Supergirl. Exato. E essa, assim como ele tá fazendo com o Superman, ele tá trazendo uma nova versão dela, nunca vista Sim, num live uma action. outra personalidade. Diferente da personagem. série. Então, eu acho que, assim,
É o que eu falei. E diferente daquela lá de Smallville, a gente não pode Sim. esquecer. Eu tinha um crushzinho ali. Era meio duvidoso também, era meio paia, mas era uma boa É porque Supergirl. é CW, né? A Era uma gente, boa CW Supergirl dos no anos Smallville, 2000, eu a gente... gostava. Não, Smallville acho que moldou muito essa ideia de heróis, né? Foi Sim, o sim. precursor O da Arrow hoje só popularização. existe por causa de Superman. Sim. E, gente, hoje em dia a popularização dos heróis a gente se deve muito pelas séries, tanto da Sim. Netflix quanto da É CW. verdade. Mas eu acho que a Supergirl é o que eu falei. Você deu um outro tom pra ela, mas é um tom que eu acho que combina mais do que essa ideia de comprar. Acho que se ele tivesse mais interação nesse filme com ela, você ia conseguir ver essa diferença entre eles e ver ele mais maduro. Porque ela é imatura, ela é rebelde. Ela é uma pessoa que, tipo assim, cara, o que aconteceu com você aconteceu comigo também. Uhum. Só que eu sou mais velha. Porque eu vivi no É meu sobre mundo. lidar com as Tipo assim, situações. Cada um lida da sua ele forma. era um neném, então ele Sim. não viveu no planeta dele. Ela Uhum. viveu, ela viu a destruição, ela tem a noção do que aconteceu, mas mesmo assim ela é, tipo assim, mais nova agora e mais imatura. Só Sim. que existe um delay dela entender que ele é mais velho do que ela, Sim. entendeu? Que era tipo, não, eu sou mais velha do que você porque tecnicamente eu sou mais velha. Só Mas que... eu acho que nessa breve interação deles no filme do Superman, eu acho que já deixa muito explícito ali. São personagens Totalmente totalmente diferentes, com personalidades diferentes Então, e conflitantes. E o legal é isso, e que eu sempre gostei do fato da existência da Supergirl, é porque todo mundo se questiona, assim. E por isso que esse vídeo vai ser só um vídeo sobre isso. Ela tem os mesmos poderes que ele. Ela usa o mesmo símbolo que ele. Sim. Ela é prima dele, então ela é da mesma família do que ele. O que motiva ela É a versão de feminina diferente dele? O que ela tem de diferente para oferecer para esse universo? E como personalidade de não ser a sombra do Super-Homem. E isso é crucial pra gente olhar e falar, nossa, o filme dela vai ser muito interessante de ver, porque o James Gunn vai conseguir fazer essa diferença, vai conseguir Sim. te mostrar essa diferença. Eu acho que a Supergirl, ela é muito boa como personagem, e que foi muito bem trabalhada na série exatamente por ela se questionar de, tipo, da mesma forma que ele se questionou sobre a família dele e o lugar dele no mundo, ela coloca nesse lugar do mundo em que tem esse Superman que é o primo dela, que já é isso aqui tudo. E eu sou o quê? Sim. E ela é mulher, então tem muitos mais debates. Exatamente. Então acho que eu saí do filme muito mais interessada com a Supergirl. Já eu sou cadelinha de heroínas, mas eu acho que ele conseguiu, em poucos minutos, fazer você olhar e falar: caraca, ela deve ser mó legal de sair, sabe? Eu queria ser amiga dela, entendeu? Então eu acho que é muito mais positivo. Não, ela é um ótimo clickbait ali no final do filme. Fica, nossa, agora eu quero ver mais. E ela é louca igual o Krypto. Então, Sim. tipo, você vê que ele é. A gente já sabe por ele que é ele é daquele personalidade. jeito. Então, Ele é o espírito animal dela. exatamente. Então eu acho que eu tô mais ansiosa pra o que o James Gunn vai trazer na Supergirl e na história dela, porque dá pra você trazer mil coisas. Ela é uma personagem que tem muitas camadas, ela é meio ela é rebelde sem causa, com Total, causa total. também. É, Mas de eu acho certa que é forma. legal porque ela tem esses mesmos poderes. Só que é por isso que eu falo, tem que ter essa dualidade do Superman, porque ela não pensa, ele pensa. Uhum. Entendeu? Então, aí que vai estar o amadurecimento dele. Mas eu queria já ter visto nesse filme, entendeu? Aí é isso. Supergirl, eu estou ansiosa. Eu acho que ele apresentou bem, foi um acerto. Eu acho que ele vai adaptar muito bem. E eu acho que eu vou sair muito mais Satisfeita. do que esse Clark Superman. Não, talvez ele acerte mais mesmo. Até porque pela abordagem dela ser mais ousada, eu acho que ele vai se permitir ser mais ousado também. E vai ter mais trilha sonora. Eu acho que eu acho que vai ser um campo dele mais fácil de trabalhar. Sim. Porque por mais que o Superman ele tenha botado o Superman mais imaturo, ainda assim é um personagem muito difícil de você desagregar o que ele é. Sim. Mas é isso, eu acho que, tipo assim, é um filme, ok. Não é um filme que eu saio de lá falando, nossa, é o melhor filme do Super-Homem. Eu acho que não estraga o que é o Super-Homem, não estraga o legado do Superman. Eu acho que foi até melhor eles tirarem Superman Legacy do nome. Sim. Eu acho que não faria sentido nenhum nesse filme que ele apresentou. Acho que ele mudou muita coisa. Eu acho que Legacy é subtítulo pra terceiro filme. Sim. Entendeu? Eu acho que eles entenderam isso no processo do filme. Legacy é pra quando ele tiver filho. É isso. Só quando ele tiver um baby, aí a gente entende. Vamos falar de legado aí. Não fazia sentido ele botar legado nesse filme. Não faz. Tipo assim, pra falar que ele tá honrando da família dele e tal. Não, ele não ainda teve assim um filho não. ainda. É. Quando ele tiver um filho dele, eu acho que o legado Segura pode aí. entrar aí. Mas é isso. Conta pra... Fala. Vai ser. Conta pra gente aqui nos comentários se você tá com a expectativa pra ver filme, se você já viu esse filme, se você gostou, o que faltou em Superman pra você, se você tá do lado aqui da Mariana, que não gosta de ver ele meio bobão. E Só isso, é só esse traço, esse traço de personalidade dele que me deixa duvidosa. Conta pra gente aqui qual a expectativa de vocês pra esse novo universo que o James Gunn tá apresentando pra gente.
Até a próxima.